Oi, boa noite, bom dia ou boa tarde a todos que estiverem assistindo. Estamos aqui, mais uma vez, nesse lindo trabalho do nosso Rita de Cássia, que atualmente está com as portas físicas abertas. Nós temos reuniões públicas às segundas e quintas, às 19 horas. Terça-feira, às 10h30, e sábado, às 17 horas. Mas o Rita nunca fechou, e todos os trabalhos continuam sendo feitos como sempre. A nossa porta do Rita, que nunca fechou, é o nosso site, www.rita.org.br. Lá tem todos os nossos trabalhos, os cursos, as palestras que são dadas, que vão ser dadas. A gente tem todos os nossos trabalhos assistenciais, e, atualmente, muito importante, que quem puder dê uma olhadinha lá no site, que nós estamos com a campanha do cobertor, que nessa fase a gente precisa muito ajudar o pessoal lá na Rocinha. O tempo não está ajudando muito a gente. Aqui tem sentido frio, uma coisa diferente aqui no Rio, e lá no morro é muito mais frio. Então, eles precisam muito. Um cobertor custa R$30, e tem um quadradinho lá no site que está escrito "Doe aqui". Quem puder, quem quiser, dá uma entradinha lá. E quem precisar também de um apoio, de uma orientação espiritual, nesse momento que tanta coisa diferente tem acontecido com a gente, com nossos familiares, com amigos, entre também lá no site. Tem um quadradinho escrito "Acolhimento Fraterno". E você, clicando ali, você vai ver vários contatos de trabalhadores da casa que podem, talvez, ajudar a você passar por esse momento difícil, ou um amigo, ou alguém que você conheça. Vamos agora à nossa prece para iniciar a nossa palestra. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, equipe espiritual que aqui está presente, nos envolvendo, Maria de Nazaré, Rita de Cássia. Pedimos que nos ajude nesse momento a estar com o coração aberto, com a mente atenta, para podermos absorver todas as reflexões desse estudo que a nossa querida amiga Cristine Costa está trazendo para nós. Envolva com todo carinho, para que ela fique tranquila e em paz, e possa trazer o seu melhor nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Cristine. Então, olá a todos. Não sabemos que momento que essa gravação vai ao ar, então pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, como a Miriam usou, né, na sua introdução. Nós hoje vamos refletir um bocadinho a respeito da ansiedade, que é um sentimento que nós temos certeza que está acometendo muitos de nós, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Porque são tempos de incerteza, são tempos de dúvidas, muitas certezas que nós anteriormente poderíamos ter, hoje em dia não temos tantas assim, e percebemos que o sentimento que está permeando a maior parte da nossa vida, do nosso dia a dia, é o medo. Nós temos medo do que possa vir a acontecer, das situações que nós não temos controle nenhum sobre elas, nós temos medo das perdas que nós estamos presenciando aí em quantidade bem grande. São amigos, são parentes, são pessoas que nós conhecemos,
que estão perdendo entes queridos. Isso tudo vai trazendo esse sentimento de ansiedade pelo medo de passarmos pelas mesmas situações. Então a ansiedade, ela hoje em dia é um dos grandes males que afeta a todos nós, inclusive dentro aí dos estudos da medicina, da psicologia e da psiquiatria, existindo tratamento médico com remédios para esses casos mais agudos, mais extremos, porque nesses casos mais extremos as pessoas têm sintomas físicos a partir de um padrão emocional. Então nós vamos percebendo que um determinado nível emocional, de padrão emocional de medo, de ansiedade, altera todo o funcionamento, todo o metabolismo do nosso corpo, trazendo sintomas como se nós estivéssemos prestes a ter um infarto ou alguma situação bem mais grave, que são os relatos das pessoas que sofrem de crises agudas de ansiedade. Então é um assunto que ainda precisamos falar e refletir bastante a respeito dessa questão. E também, já que estamos aqui numa casa espírita, de que forma a doutrina espírita, o Evangelho, as palavras de Jesus chegam para nós, para que a gente possa compreender mais amplamente essa questão. Então são orientações, são direcionamentos de base filosófica para ajudar a gente a pensar, mas que podem nos auxiliar em lidar com os nossos momentos de ansiedade. Então, inicialmente, o que é a ansiedade, né? De que se trata essa questão? Existe uma reflexão que eu recentemente li, muito interessante. Ele fala de 3 questões que nos afetam enormemente no momento presente, nos tempos atuais. Ele fala de estresse, ele fala de depressão e ele fala de ansiedade, os 3 grandes males do homem moderno. Então ele diz que estresse é excesso de presente, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, eu estou aqui nesse momento, aqui e agora, mas imaginando todas as circunstâncias, as situações, os fatos que podem ocorrer no futuro, e diante desse quadro eu começo a ficar com tanto medo e tão preocupado que eu trago toda essa carga de coisas que ainda não aconteceram e trago ela para o momento presente como se elas já estivessem acontecendo. Então é uma carga extra, né? É um excesso de situações que ainda não aconteceram. E eu entro nesse processo da ansiedade. Então, pensando nisso, uma primeira reflexão importante para nós fazermos a respeito desse excesso de futuro é aquilo que os orientais costumam falar muito frequentemente. A única garantia, a única certeza que nós temos é o presente. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então é como se a gente, num processo de ansiedade, a gente saísse, se descolasse do presente, fosse lá para o futuro, e as cenas e os quadros que a nossa mente vai criando a respeito desse futuro não são nada agradáveis, né? São todas muito assustadoras. E aí eu trago todo esse medo para o momento presente. Então eu vivo antecipadamente ansiedade, medo, preocupação, agora de coisas que ainda não chegaram. Então os orientais nos dizem que a única
garantia, a única base segura que nós temos é o momento presente. E eles vão mais além desse conceito, dizendo que a única coisa, ou uma das coisas que nos conecta com o momento presente é a respiração. Então, em momentos de ansiedade, existem várias técnicas hoje sendo divulgadas, inclusive a técnica da atenção plena, né? Que ajuda as pessoas a respirarem, prestarem atenção no momento presente, porque é nesse momento presente que nós estamos vivos e estamos atuando. O futuro ainda não chegou. Então a gente vai aprendendo, como Jesus dizia, né? A cada dia o seu mal, ou seja, vamos aprender a viver um dia de cada vez. Então, hoje eu aqui estou com as circunstâncias que me apresentam e eu vou lidar com as circunstâncias que estão no aqui e agora. Amanhã eu trato do amanhã. Então, isso é um grande exercício para nós. Quantas vezes nós estamos... eu já me flagrei muitas vezes numa conversa com pessoas, estamos aqui conversando, mas a minha mente já está lá na frente. Quando eu sair daqui, eu vou não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê. Ou seja, deixei de estar ali presente 100%, presente naquele momento, naquela conversa, e a minha mente já foi lá para frente, para o que eu ainda vou fazer. Quando a gente faz esse movimento, mesmo estando aqui agora, mas a mente nos leva lá para frente, nós deixamos de estar presentes aqui e agora. Então, nesses exercícios de atenção plena, que em inglês é o mindfulness, eles nos ensinam técnicas e atitudes básicas para eu me manter aqui e agora. E a respiração é um grande gancho para que eu volte para o momento presente. Então, se pudermos dar assim uma dica bem prática para quando se entrarmos nesse processo de ansiedade, é parar, fechar os olhos e prestar atenção na respiração, no ar que entra e sai das nossas narinas. Só isso. Isso nos traz de volta para esse momento aqui e agora. E como que a gente lida, né, então, com os nossos momentos de ansiedade? Porque estamos todos sujeitos a esse bombardeamento de notícias, a maioria delas são muito assustadoras e que trazem para nós a ideia de, nossa, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o futuro com todo esse arsenal de notícias muito assustadoras e muito mostrando para nós que nós não temos controle nenhum sobre o que está por acontecer. Então, temos essa dica prática, mas dentro da doutrina espírita e dentro da orientação que Jesus nos traz, que outras reflexões podemos fazer a respeito desse assunto? Então, eu escolhi aqui, eu selecionei uma passagem que eu gosto muito, está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, que diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas.
Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, temos aqui uma situação muito interessante, né? De nós avaliarmos e analisarmos. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus buscou, ressuscitou, tirou Lázaro do túmulo e ressuscitou, resgatou Lázaro da morte. Ele era irmão de Marta e Maria e eles eram muito próximos, amigos de Jesus. Tanto que quando Lázaro, entre aspas, faleceu, morreu, Marta e Maria mandaram logo chamar Jesus. E Jesus, quando chega e vê aquela situação, aquela cena, inicialmente ele chora pela dor presente ali naquele ambiente, naquele local. Então, a gente vai percebendo ao longo dos relatos do Evangelho a proximidade e a intimidade que esses 3 irmãos tinham com Jesus. E isso mostra para nós uma característica de Jesus que nem sempre nós prestamos atenção. É essa disponibilidade, essa proximidade e esse cuidado que um amigo tem com os seus amigos, com os seus próximos. E aí Jesus imediatamente, então essa foi uma visita que Jesus fazia àquela família querida do coração dele, e Marta, então, sabendo que o amigo, o grande amigo, ia estar com eles por algum tempo, por algumas horas, ela começa a tomar todas as providências ali, provavelmente, que nem a gente, né, quando a gente convida alguém para a nossa casa, então, previamente a gente vai fazer as compras do que a gente vai servir e arruma a casa para ela estar arrumada e limpinha para receber uma pessoa querida. E quando Jesus chega, Marta ainda estava atarefada, e aí Maria senta para ouvir Jesus, para conversar com ele, provavelmente fazer perguntas, falar das suas questões. Jesus ali completamente disponível para aquela família. E Marta, então, tão atarefada, tão agitada, né, com todas as providências que ela precisava tomar para o que ainda ia acontecer, né, provavelmente ansiosa, num estado de ansiedade, fica um pouco irritada com a atitude da irmã, que não estava ajudando e queria ouvir Jesus. E Jesus então pega este momento, provavelmente conhecendo profundamente a alma de Marta, como conhecia Lázaro, como conhecia Maria, não falou exatamente por causa daquele momento, mas falou para a alma de Marta: você está muito agitada com as coisas que você tem que fazer. Mas Maria escolheu a boa parte, que é a parte da alma, do conhecimento, do aprofundamento de si, dentro de si. E essa parte não lhe será tirada. Então, não considerando a circunstância, porque numa situação, vamos dizer assim, mais cotidiana, mais normal, provavelmente Jesus poderia falar: Maria, dá uma ajudinha aí na sua irmã, aquela coitada está fazendo tudo sozinha, né? Então isso é o mais natural e o mais lógico da gente imaginar. Jesus em momento nenhum está dizendo para Marta que aquilo que ela estava fazendo era absolutamente desnecessário, mas usou esse momento para trazer mais um ensinamento para aquela alma especificamente. Pense em quantos momentos você, Marta, se antecipa, fica preocupada com o futuro e não vive o presente. Marta, provavelmente, com aquela frase de Jesus,
usou aquela orientação para fazer uma reflexão acerca de si mesma, que é uma reflexão que serve para todos nós, grandes ansiosos, a maior parte do tempo, precisamos fazer nesse momento, como em qualquer momento da nossa vida. O quanto do nosso tempo nós ocupamos com coisas que ainda não aconteceram e a gente gasta a nossa energia, o nosso tempo, as nossas emoções ficam às vezes muito desarrumadas em função de coisas que ainda não aconteceram. E por que não nos comportamos ou não escolhemos a boa parte como Maria, que é aprofundar esse entendimento, ouvindo orientações, lendo, percebendo coisas que possam nos ajudar a nos entender e trazer a gente de volta para esse momento aqui e agora. Então a gente vai percebendo que a mensagem de Jesus tem mais de 2000 anos. Então como ela ainda é atual para nós nesse momento. E temos também um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesta reflexão que estamos fazendo, que é como Maria identificou na figura de Jesus, na fala que ele trazia, provavelmente no ambiente que ficava criado com a presença dele, né? Muito pacífico, muito harmonioso. A presença de Jesus inevitavelmente provocava isso por onde ele passava, porque ele incorporava esse estado, isso era natural do Espírito de Jesus, um espírito muito mais evoluído do que todos nós. Então era um espírito, e é um espírito, que está num perfeito estado de equilíbrio interno, lidando muito, muito harmoniosamente com o seu mundo interno. E essa pessoa, onde quer que ela esteja, ela vai espalhar esse mesmo estado de alma onde quer que ela esteja. E Maria então queria aproveitar daquele momento ali com esse campo equilibrado, harmonioso, para ela trazer harmonia para dentro de si também. Então é saber identificar, né, como Maria, que situações e circunstâncias eu tenho disponíveis para mim agora, nesse momento, que possam trazer harmonia interna nessa minha agitação, nessa minha, às vezes, pressa ou afobação, porque são os estados naturais da nossa ansiedade. Então, que recursos eu posso lançar mão nesse momento para acalmar e acerenar o meu espírito, mesmo que eu esteja agitado? Porque muitas vezes, por falta dessa leitura de como eu estou internamente, a gente se agita e aí a gente se atrapalha, e na atrapalhação a gente se agita mais e fica se debatendo, porque ainda não conseguimos, não temos a prática e a consciência de que não, se eu estou muito agitado, eu preciso parar um bocadinho, me acalmar, para que as coisas possam voltar ao seu lugar. Então, que recursos eu posso lançar mão? Nós já mencionamos que é a respiração, e que ela pode ser usada a qualquer momento, não depende de ninguém, esse exercício. Nós temos a prece, a oração, que também é um momentinho de escolher a nossa melhor parte, nos acalmarmos, nos centrarmos, respirarmos e nos conectarmos com energias mais superiores da vida, que é o que acontece na nossa oração, na nossa prece. 1 minutinho, 2 minutinhos, não precisa ser aquela prece de 5 minutos, só para a gente voltar para o eixo, só para a gente voltar para o nosso centro.
Então, mais um recurso que nós temos disponível para nós nesses momentos de agitação, de preocupação e que a gente começa a se debater. E aí, lembramos também de uma outra passagem mais antiga, porque ela está no Velho Testamento, está lá no Salmo 23, que é o Salmo de Davi. Davi tinha a sua atividade comum, né, de vida, era o pastoreio, ele era pastor de ovelhas, aprendeu isso, o ofício com a família. E ele então escreve o Salmo, né, mais adiante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou, em outras versões, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque nós vamos percebendo que a maioria das situações que nos deixam ansiosos o medo do que vai faltar. Então eu imagino uma situação difícil lá adiante e eu fico com medo de eu não dar conta, de eu não saber administrar, de eu ficar desprovido, desprotegido e desamparado. Então, no fundo, se a gente puder assim resumir basicamente esse grande medo, é o medo do vazio ou o medo da falta, do que pode nos faltar ou do que nós podemos perder. E se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um outro lugar de segurança em que eu me coloco para que esses medos e esses grandes fantasmas, mesmo que eles continuem por aí me assombrando de vez em quando, não me tirem do meu eixo. É um lugar onde eu me coloco em total segurança, ou seja, independente do que possa acontecer, do que possa vir a acontecer, eu estou seguro neste lugar, porque o Senhor é meu pastor. E tem aí uma reflexão muito interessante, longa, que nós não vamos fazer aqui agora, a respeito da relação da ovelha com o pastor. A referência de segurança para as ovelhas é a figura do pastor. Elas ficam calmas na presença dele. Então, na verdade, todos nós que ficamos agitados, e todos ficamos agitados, atribulados, preocupados, precisamos desenvolver e abrir um espaço na nossa vida para que haja esse ancoramento, esse lugar onde eu possa sempre me referir, me referenciar de segurança nesses momentos onde o medo chega. E aí a ansiedade pode chegar também trazendo até sintomas físicos. Cada um de nós precisa desenvolver para si esse lugar de segurança, que pode ser a figura do pastor, como para as ovelhas, mas que conjunto de coisas eu preciso construir na minha vida como referência de segurança para as horas mais difíceis. Todos nós precisamos disso e nós percebemos que quando as pessoas não constroem esse lugar de segurança, elas se sentem sim muito desamparadas e desprotegidas. Então, a doutrina espírita para nós espíritas é esse lugar, esse refúgio, esse lugar de segurança. Com tudo que ela nos traz, mostrando para nós que estamos nesta vida vivendo um processo de experiência, e já vivemos vários e ainda vamos viver vários outros. Então, colocando nesse momento o justo valor e importância que ele tem. Ou seja, tudo nessa vida é passageiro, tudo é relativo. As experiências que nós vamos tendo pertencem
a esse momento. Elas não são definitivas. Tudo tem um encadeamento lógico e é um processo enorme de crescimento e de evolução e de transformação. Então, para nós também, a doutrina espírita é esse lugar de segurança, com os referenciais que ela traz para nós, ensinando a gente a rezar, a importância dessa conexão, ensinando a gente em que momentos de agitação a gente precisa parar um bocadinho para encontrar o nosso eixo. Então, é um campo enorme de possibilidades de encontrar esse lugar de segurança. E se a gente quiser criar, imaginar um lugar na nossa mente que a gente possa ir de vez em quando mentalmente, um lugar pode ser uma praia, uma floresta, um lugar de montanha, onde a gente se sinta mais confortável, para que a gente vá lá de vez em quando visitar na nossa mente esse lugar onde a gente se sente em paz e em tranquilidade. Então são muitos recursos que nós podemos lançar mão em momentos em que a ansiedade vai tomando conta de nós. E é um exercício para a nossa condição evolutiva nesse momento necessário e muitas vezes vamos precisar lançar mão dele. Não vai ser uma vez só que a gente vai se acalmar e a gente vai ficar calmo o resto da encarnação. A gente vai se agitar de novo e aí a gente lança a mão do recurso novamente. Daqui a 5 minutos a gente se agita de novo e aí a gente lança a mão novamente do recurso. Nesse momento evolutivo em que estamos, é assim que vamos lidando com essas nossas nuances, essas diferenças de estado interno. E aí a gente vai rogando aos bons espíritos, aos amigos espirituais, que é uma outra fonte para nós de calma. Quando a gente se conecta a eles, eles podem nos auxiliar nesses momentos de agitação e de ansiedade. Então a gente roga a eles nesse instante que nos abençoem e que continuem ao nosso lado nas horas mais extremas de necessidade de cada um de nós, para que a gente sempre encontre o nosso eixo e nesse lugar, nesse centro, a solução daquela questão sempre vai aparecer. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Cristine. Essas reflexões do nosso dia a dia, essas reflexões práticas, nos ajudam muito. E pedindo agora a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos que aqui nos envolveram com tanta paz, com tanta tranquilidade, que nos ajudem e que agradecidos estamos por essas orientações que nos foram trazidas. Graças a Deus.